Salve, salve nação, saudações! Galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Paulo Souza depois da estreia dele, né? Oficialmente com a camisa do Mengão. Primeiro jogo oficial, Flamengo 3, Boa Vista 0. Vamos ver então o que o Mr. Paulo Souza irá falar agora. Já quero pedir o seu like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo, a sua inscrição ajuda muito, sabia? Então inscreva-se e deixa o like aí e compartilhe o nosso vídeo. Quero pedir para você aí, ó, que tenha condições, seja sócio, torcedor do Mengão, vamos apoiar o nosso time do coração e inscreva-se na Flá TV. Valeu, galera? Link na descrição da Flá TV. Simbora aqui pro vídeo, depois a gente comenta o que ele vai falar. Conversando com o técnico Paulo Souza após a vitória por 3-0 sobre o Boa Vista, sua estreia no futebol brasileiro no Flamengo. Paulo Souza, a primeira pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, boa noite. O Everton Ribeiro jogou em uma nova função e surpreendeu muita gente, demonstrando uma evolução pela ala esquerda. Como você avalia a partida feita pelo jogador atuando nesse lado do campo? Bom, o Everton é um jogador super inteligente, que conhece bem os espaços, tecnicamente muito evoluído. E é um jogador que te dá ritmo, que tem capacidade de 1 para 1, tem um bom controle do espaço com e sem bola, e naquele momento deste mesmo jogo, e aquilo que eu penso também no futuro é poder utilizá-lo em várias posições, e essa é uma das posições que o vamos utilizar. Não treinou, esteve na seleção, tudo aquilo que nós fomos fazendo nestas últimas semanas fez com que a minha decisão fosse mais uma decisão mais linear, numa parte inicial, no corredor esquerdo, e depois na parte final, já mais no corredor interior, onde ele conhece como ninguém esse mesmo espaço. Olha isso que é... Segunda pergunta, Isabelle Costa, S1 Live. Boa noite, Paulo. Em 2019, o Flamengo jogava, na maioria das vezes, sem muitas variações entre os 11 jogadores. Eram praticamente os mesmos em todos os jogos. Naquele momento deu muito certo. Pela sua coletiva de apresentação, a interpretação que ficou foi que você não pretende seguir a mesma linha, mas sim variar. Queria que você pudesse explicar o que pensa sobre se realmente pretende não ter os mesmos 11 jogadores escalados durante todo o campeonato ou se prefere variar. Não, vai haver um momento, em breve, que vamos ter muito mais equilíbrio nos próprios 11. Neste momento ainda estamos numa pré-época, precisamos de encontrar agora ritmo competitivo e todo o volume de trabalho que foi feito, temos que ter algum cuidado para poder dar consistência e continuidade desse mesmo ritmo competitivo, por isso vamos neste momento ajustando minutos competitivos, de forma que quase todos possam chegar a um bom volume e depois a partir de começar a tomar as decisões mais aproximativas daquilo que pode ser um 11 base. Ao mesmo tempo, a importância de todos conhecerem os seus posicionamentos, as suas distâncias, a sua responsabilidade dentro do campo, com e sem bola, de forma que quando forem chamados numa época assim tão grande, super competitiva, no mínimo sempre 2 jogos por semana, vai haver momentos em que todos vão ser chamados e eles têm que estar prontos para isso. E nada melhor do que poder-lhe dar, neste preciso momento, oportunidades para poderem mostrar, para poderem jogar e ganhar esse mesmo ritmo competitivo. Boa pergunta e boa resposta. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo, parabéns pela vitória. Vitinho, Mateuzinho e Marinho tiveram grandes atuações. O atacante teve poucos dias de treino e já arrebentou. A maioria dos jogadores já muito disciplinados taticamente. Satisfeito com o que viu e esperava tudo que funcionasse tão bem na estreia? Pode contar pra gente como foi a decisão de dar a braçadeira de capitão pro Vitinho? O Vitinho, nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é dos melhores, é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já tem bastantes jogos, penso próximo ou para cima dos 200 jogos. É um jogador que tem muita qualidade,
e é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, nos momentos com ou sem braçadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. É um jogador que vem de uma recuperação de uma lesão nas férias, integrou-se bastante bem. Temos vindo a trabalhar bastante com ele e com todos, mas sobretudo com ele, dentro da pergunta. É um jogador que nos tem dado boas indicações, de muita vontade, muita responsabilidade, nada melhor que iniciar o processo competitivo com a braçadeira. Top! Pergunta da Raíssa Simplício, do Gol. Paulo, parabéns pela estreia. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essas primeiras semanas de trabalho. Que tipo de grupo você encontrou? Bom, como grupo, excelente. Um grupo muito disponível para o trabalho, muito divertido, muito conectado, muito empático entre eles e entre nós, entre todo o staff. Uma equipa que tem muita vontade de aprender e de procurar ter esse processo aquisitivo, transferi-lo para o jogo. Daí muito satisfeito com aquilo que foi o dia-a-dia do treino e agora este transfer para este jogo. Penso que poderíamos, e respondendo a uma última parte da pergunta anterior, na última parte do jogo podemos controlar melhor o jogo, temos jogadores para o poder fazer, quisemos acelerar demasiado o jogo, muitas das vezes, dando a oportunidade de alguma precipitação, a oportunidade ao nosso adversário de fazer transições. Não tínhamos necessidade, poderíamos ter maior controle. Mesmo assim, tivemos inúmeras oportunidades, mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. Pergunta da Tatiana Tavares, da Band. Paulo, boa noite. Gostaria de saber se, com os testes que fez hoje, já tem em mente um time ideal para o clássico contra o Fluminense no domingo. A sua ideia é manter os 3 zagueiros? E aproveito para perguntar sobre a sua escolha em deixar o Bruno Henrique no banco. Boa pergunta. O Bruno tem vindo a ter uma pequena dorzinha num tendão rotuliano que temos vindo a pouco tem vindo a treinar com algumas, ou seja, controlando as cargas e os volumes nós, o que é que nós procuramos fazer, sobretudo nestes primeiros jogos, é poder controlar a carga competitiva também. Sabemos que neste preciso momento é muito complexo, tem muito risco haver jogadores que possam jogar 2 jogos seguidos, para já não conseguem manter intensidades altas para o poderem fazer bem. E então optámos por um jogador como o Bruno, importante como ele é, de poder estar fresco para o jogo de domingo contra o Fluminense. Eu sabia, cara. Pergunta da Júlia Malak, do Diário do Fla. Paulo, alguns jovens da base foram titulares no jogo de hoje, como os zagueiros Noga e Cleiton. A tendência é continuar olhando e apostando nos garotos da base? A tendência é ajudá-los a crescerem, a desenvolverem, a entenderem conceitos e estarem sempre mais preparados para poderem jogar ao mais alto nível, que são as exigências todos os dias do Flamengo. Por isso há um número de jogadores que estão numa zona de transição, onde nós procuramos ajudá-los, consoante as oportunidades que houver durante o campeonato e o espaço que assim aparecer, porque o espaço não é só competitivo, o espaço também é no treino. Penso que 3 fatores são determinantes para o desenvolvimento e crescimento de qualquer jogador: qualidade no treino, competitividade entre eles no treino e a competitividade com os adversários. Sempre que pudermos ter a oportunidade, vamos querer ajudar-lhes a crescer também competindo ao seu mais alto nível. No entanto, eles próprios também têm que nos ir mostrando durante o treino esse processo aquisitivo, essa clareza nas coisas que vão fazendo para poderem jogar, porque não é só por ser jovens e com potencial que jogam, também o têm que demonstrar, e nós pretendemos criar também sangue fresco, novo,
de forma a poder ajudar-nos no presente e no futuro próximo, o Flamengo a podermos ganhar títulos e ganhar jogos. Pergunta do Sidão Marinho, do Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. O Marinho fez uma grande atuação na partida de estreia, com a presença de em todos os cantos do gramado. Qual análise você faz da atuação dele e como vê a briga pela titularidade nessa posição? Bom, é importante ter competitividade na equipa para manter ritmos e intensidades altas no treino, porque eu penso que o treino tem que ser transportado para o jogo. Por isso, mais intensidade tivermos no treino, mais competitividade tivermos no treino, mais preparação vamos ter para cada jogo e mais opções vamos ter. Marinho teve uma boa atuação, sobretudo nos seus primeiros 30, 35 minutos. Depois, dentro da imagem dele, e tivemos a conversar depois ao intervalo, acelerou demasiado o jogo, onde fez com que a equipa esteve um pouco longe. As decisões vão ser com certeza tomadas de uma forma diferente no futuro, porque é um jogador que tem muita capacidade de remate, de chegada da área, tem golo, é explosivo, mas ao mesmo tempo também tem que saber dar pausa ao jogo, entender que a equipa por vezes não o acompanha a velocidade dele e a potência dele em certos e determinados momentos do jogo, e daí dar alguma pausa para poder agrupar e equilibrar melhor a equipa em todos os seus setores. Viu? Pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Paulo, sabemos que o jogo de hoje é o mais recente, mas projetando o Fla-Flu do próximo domingo, o primeiro clássico do ano, você pretende levar a campo os jogadores que hoje ficaram no banco? Alguns deles sim, outros que jogaram hoje vão ter também essa mesma participação. Vamos ver agora a recuperação de cada um deles para podermos tomar as melhores decisões para domingo. Pergunta do Fred Gomes, do GE. Globo. Boa noite, Paulo. Você conversou muito com o João Gomes e depois com o Arão. Por que deu atenção especial aos volantes? Bom, o João fez um jogo extraordinário, com muito mais dinamismo do jogo anterior, que jogou contra o Volta Redonda. Acho que os 45 minutos que ele jogou, mesmo não perdendo bola nenhuma, uma boa capacidade de jogo, teve pouco dinamismo, ou seja, foi um pouco lento. Hoje teve muito bem, seja na organização defensiva, seja na organização ofensiva. O que eu lhes fui dizendo é para perceber os espaços e os tempos dessa mesma ocupação. Muitas das vezes aproxima-se demasiado da bola, retirando espaço para ele próprio e espaço para o seu colega que tem bola, e ir entendendo um pouco isso, de forma a poder melhorar e corrigindo o seu posicionamento para poder ser ainda mais influente no jogo. E o Arão, sobretudo, para dar mais equilíbrio, ou seja, era um momento em que a equipa precisava de algum equilíbrio. A maioria dos jogadores que entraram e que estavam na linha da frente, muitas das vezes estavam na mesma linha, daí muito espaço entre a linha do meio-campo e a linha do ataque, daí a importância desse mesmo equilíbrio, e fui falando com o Arão para poder saber dar pausa, saber dar equilíbrios ao jogo, de forma a poder ter maior domínio no jogo. Penúltima pergunta, da Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Paulo. Desde que o Pedro chegou, nenhum técnico conseguiu explorar o melhor dele junto ao Gabigol. Como você pretende mudar esse cenário, taticamente? Como pode funcionar esse encaixe? As coisas já se viu um pouco. É claro que precisamos do compromisso de todos, sobretudo eles da frente, porque nenhuma equipa vive de ter ou seja, de aparecer só no jogo no momento ofensivo, e mesmo quando aparecem no momento ofensivo temos que ser muito mais eficazes. Hoje tivemos muitas oportunidades, eles os dois tiveram várias oportunidades. Se a eficácia for completa, com certeza podemos retirar deles algum trabalho numa fase defensiva. Caso contrário, esse compromisso é fundamental e tem que haver entendimento. Penso que o compromisso ele existe.
agora maior entendimento, maior clareza em termos posicionais, para poder também na fase defensiva dar os seus equilíbrios, ajudar a equipa a defender melhor, de forma a depois fazerem a diferença na frente. E hoje vimos, ou seja, hoje com eles os dois, ou quando só teve o Pedro, ou quando só teve o Gabi, ou quando tiveram os dois, ou seja, criámos inúmeras oportunidades, que é aquilo que pretendemos, que é criar, que é o mais difícil num jogo de futebol, criar oportunidades de golo claras, como nós criámos hoje, e depois sermos mais eficazes para podermos ter um maior controle do jogo e do resultado. Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Paulo, você acredita precisar de mais quanto tempo para enquadrar o time 100% dentro do esquema tático que você desenhou para a equipe? Bom, tudo que é a minha experiência em todos os campeonatos, normalmente nós temos entre 5 a 6 semanas de pré-temporada, pré-época. Para já tivemos 3, com jogadores fundamentais no nosso elenco nas seleções, que não integraram esses mesmos conceitos. E depois, durante essa preparação, normalmente são 6, 7 jogos que fazemos, por isso fizemos o primeiro. Claro que nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura também tem que ser essa, e hoje aconteceu, ou seja, aconteceu ganharmos, criarmos muitas oportunidades, não sofremos golo, fundamental, irmos tendo também essa cultura, saber defender bem, não deixar o nosso adversário criar oportunidades, e esperando que seja o mais breve possível essa consolidação. Ora, claro, entre a performance atlética e tático-estratégica, vai levar o seu tempo para poder ter os seus ajustes, o seu equilíbrio, de forma a podermos depois usufruir ao máximo dos nossos jogadores. Última pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Paulo. O Flamengo mostrou variações na partida com uma linha de 3 defensores ao ter a bola e também com uma linha de 4 ao ser atacado. Como tem sido o trabalho com os atletas no dia a dia no Ninho para assimilar suas ideias e o fato de ter jogadores que atuam em mais de uma função? Isso lhe ajuda nessa tarefa? Sobretudo, o jogador que atua em mais do que uma função dá-nos mais opções, sobretudo durante o jogo, de podermos tomar essas mesmas, as melhores decisões. Depois, no processo aquisitivo, como eu disse anteriormente, são jogadores extraordinários, muito prontos para o trabalho, trabalham muito bem, e o processo aquisitivo é diferente de uns para outros. Há uns que percebem melhor e mais rápido eles conseguem transferir para o campo, para o jogo, porque é o maior barómetro que nós temos, é exatamente o jogo. E hoje já nos permite podermos continuar a evoluir a nível tático, de forma a podermos consolidar alguns conceitos e poder mais tarde ir introduzindo outros, de forma a podermos também, a nível estratégico para cada jogo, podermos dando algumas pinceladas diferentes, de forma a que o jogador tenha capacidade de resposta logo no início e durante o jogo. Tá certo. Cara, que entrevista coletiva top, cara. Isso sim é um cara bem preparado, né? Que diferença, cara. O Renato Gaúcho não explicava nada. Ele sempre falava a mesma coisa, que uma hora a gente vai perder. É porque nós estamos em 3 competições. Ele não falava do jogo igual o Paulo Souza falou aqui do jogo, cara. Ele fala do jogo, da formação, do esquema, do adversário, o que ele pretende pro Fla-Flu. Cara, ele explica as coisas como a gente quer ouvir. É muita diferença de técnico. Mano, eu fiquei muito contente. Na hora que eu... vou ser sincero com vocês. Na hora que eu vi a escalação, eu falei, cara, mas... Peraí, Cleiton? Noga? O que aconteceu, né? Davi Luiz no banco? Meu Deus. Eu fiquei meio assim, né, cara? René na lateral, Felipe Luiz no banco. Caramba! Daí eu olhei ali e também vi, mano, Bruno Henrique no banco. Aí eu pensei, lógico, o cara é esperto. Ele não vai revelar contra o Boa Vista o que ele vai mostrar pro Fluminense. O jogo contra o Fluminense será um jogo totalmente diferente do jogo de hoje. Cara, vai ter todo mundo à disposição contra o Fluminense. Diego vai pro jogo,
Davi Luiz, Felipe Luiz, Arrascaeta. Apesar que Mateuzinho jogou bola demais hoje, né? Acho que o Mateuzinho deveria ser titular e não o Isla. Mas eu acho que ele vai colocar o Isla de titular. A não ser que haja alguma coisa aí que possa acontecer até domingo. E o Vitinho, cara? Ele extraiu do Vitinho nos treinos o melhor do Vitinho. E o Vitinho mostrou o que ele fez no treino, no jogo. Vitinho jogou demais. Arrebentou. Uma das melhores partidas do Vitinho com a camisa do Flamengo foi hoje. Ah, mas foi o Boa Vista. Não interessa. O que ele fez no jogo, a vontade. Cara, eu acho que eu nunca vi o Vitinho jogando com tanta vontade na minha vida no Flamengo. Acho que eu nunca tinha visto o Vitinho ligado no 220, cara, o tempo todo. Me surpreendeu muito também o Gabigol perder os gols que ele perdeu. Ah, mas o Gabigol sempre perdeu gols. Mas hoje ele perdeu 3 gols ali na cara. Ele e o goleiro, ele perdeu 3. Pedro também. Ah, se fosse o Pedro, faria aquele gol lá que o Gabigol perdeu? Poderia fazer, mas, cara, qual que é a diferença? O Pedro, ali naquele gol que o Gabigol perdeu, aquele primeiro, ele e o goleiro, que ele tentou driblar o goleiro e o goleiro pegou a bola, porque ele foi lento, na verdade, né? Ele tinha que ter sido mais ágil ali. O Pedro, sabe o que o Pedro faria? Ó, cobertura por cima. O Marinho, a mesma coisa. O Bruno Henrique também. O Bruno Henrique com aquelas pernas, né? Aquelas passadonas largas. O Bruno Henrique iria tirar do goleiro e fazer o gol. Como ele já fez várias vezes. Então assim, mas... é só o primeiro jogo, né? Tá começando. Tá, então tá. Então vamos perdoar, vamos... Então acreditar que o Gabigol e o Pedro perderam os gols porque é o primeiro jogo. Beleza? Foi contra o Boa Vista. Ok. E domingo? Domingo queremos ver time completo em campo. Força máxima em campo. Ah, deixa eu levantar a bola aqui do Everton Ribeiro. Entrou muito bem no jogo. O Everton Ribeiro. Cara, é isso, cara. É isso que a gente precisava. De um técnico que saiba usar o jogador na melhor posição, que ele rende mais. O Thiago Maia jogou bem, cara. O Thiago Maia, o João Gomes jogou bem. Todo mundo jogou bem. O Hugo Souza saindo bem do gol, saindo bem, jogando com os pés. O que aconteceu, garotinho? Jogando muito bem e eu fiquei bem feliz, né? Fiquei bem contente mesmo. As substituições que o Paulo Souza fez. Ele tirou o René, colocou o Everton Ribeiro no lugar do René. Olha só. Ele tira o Marinho e coloca o Gabigol. Depois ele tira o Pedro e coloca o Rodinei. Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Então, por aí vai vir coisa boa, viu? Tô sentindo que esse ano vai ser legal para nós e a gente vai comemorar muito, se Deus quiser. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Salve nação. Fui.